Olá, você que está nos acompanhando. Meu nome é Alec Coelho e estamos começando mais um Open Business aqui para você. Hoje comigo na mesa, como sempre, Pedro Lana Badaró e um convidado muito especial, Lucas Silva. Lucas, é um prazer imenso ter você aqui. Lucas, você tem bombado muito nas redes com o seu negócio, que é o Gelinho do Lucão. Eu queria que você contasse um pouco mais pra gente de como começou essa ideia aí do gelinho. Como surgiu. A gente que vem da favela, a gente que vem da comunidade, sem muitas oportunidades. E eu me vi querendo mudar a minha realidade, mudar a realidade da minha família. E assim foi, tipo, hoje em dia, para ter acesso a materiais, a cursos, pra gente que não tem muita condição financeira é difícil. E com isso eu sempre fui um cara muito brigador, querendo saber fazer coisas diferentes, sabe? Mudar aquele padrão. Então fui estudando, vendo vídeo grátis no YouTube, sempre gostei de fazer bebida, sempre gostei de, eu gosto de falar no modo grosseiro, embebedar minha família. É o que sempre trazia a alegria para todos. E tipo, um dia eu falei, por que não viver disso? É uma coisa que eu gosto, uma coisa que eu posso tentar evoluir dentro disso, fazer coisas diferentes e com isso a caipirinha, sendo o drink mais famoso do Brasil, eu falei, posso começar com isso. E foi dando início desse jeito. Você tocou num ponto aí que eu acho muito importante a gente colocar, Lucas, questão de, às vezes as questões de viabilidade, de opções, de curso, de coisa, a gente não vê. Hoje a gente vê muito, obviamente, no Sebrae, e em outros, né? Quando o pessoal fala assim, não, vamos faz o estudo de viabilidade, de onde vai construir, de como que você vai colocar. Hoje tem muitas pessoas que já saem aí à frente, muitas vezes, por conta desse detalhe. Você chegou a ter algum suporte do Sebrae? Tô falando que hoje a gente está falando aqui com uma das empresas que mais tem crescido na região leste de Belo Horizonte, né? Eu não estou falando do crescimento só no Instagram em volume de seguidores, não. Isso também. Eu estou falando em dar filas quilométricas na porta e dar oportunidade para pessoas também. A gente vem acompanhando seu trabalho, já não é de hoje. E eu queria que você explicasse, você chegou a ter auxílio nesse sentido em algum momento, no Sebrae ou de coisa, ou foi tudo com você mesmo? Não, foi tudo comigo mesmo. Eu comecei dentro de casa vendo videoaulas no YouTube, tinha uma vendinha de fruta na porta da minha casa que eu via como o pessoal vendia. Tipo, eu sempre fui um cara muito observador. O que eu posso trazer para a minha realidade disso? Então, o jeito que ela vendia a fruta, o jeito que o vendedor de roupa vende a roupa. E quando eu abri a minha loja dedicada a drinks, não tinha nenhuma loja com isso. Nenhum curso, como ser empreendedor, eu não tinha acesso, isso não tinha condições financeiras. E fui pegando um pouco de cada lugar e trazendo para a minha realidade e tentando escalar como está escalando hoje, graças a Deus. Muito bem. A gente que te acompanha há mais tempo, eu sei que eu posso falar isso, porque além de já ter experimentado o gelinho, que é uma delícia, eu venho te acompanhando desde a época que você comprava duas caixinhas de morango, até recentemente a crise de morango, que você até fez um vídeo interessante. Pessoal, esse morango do amor tem que acabar, tá acabando nosso suprimento. Como é que foi para você gerenciar essa parte do volume de vendas, volume de coisa? Pra gente, para muitas empresas, quando a gente trata de restaurantes, de self-service, de bares, você tem o apoio do Ceasa, você sabe onde ir, você sabe o quanto comprar, entendeu? Aí tem o acerto e erro. Como é que foi para você? Perdeu muita mercadoria nesse período? Como é que volume, quando aumentou, como é que foi para você suprir esse volume? A gente tem que racionar, né? Quando, em questão de condições, de crescimento de escala, se você tem uma mente de ser diferente, uma mente de querer sempre crescer, então você tem que fazer uma reserva. Com aquilo que as vendas foram entrando, eu fui racionando, fui sabendo aonde direcionar cada dinheiro, sabendo aonde eu posso gastar mais, aonde eu posso gastar menos. Até que chegou a bendita crise do morango. Quando chegou a bendita crise do morango, pela minha mente, pelos meus estudos, eu já tinha um dinheirinho guardado. Gastei, tive que comprar, porque não tem como racionar um morango de uma caipirinha, porque eu prezo muito pelo padrão.
Eu sou um tipo de pessoa que gosto de entregar a mesma experiência para você, sendo lá um mês depois entregar uma experiência exatamente com a dele, entendeu? Então, eu tinha aquele fundo de reserva e tive que gastar a mais. Mas e quem não tem esse fundo de reserva? E quem não tinha Se preparado, entendeu? É uma luta que eu tento lutar para todos, mas tem gente que consegue, tem gente que não. Um detalhe para quem conhece o Gelinho do Lucão, para você que não conhece, eu posso falar com propriedade, que além de ser um grande amigo, uma pessoa, um lugar que eu frequento muito, é a qualidade na forma de servir. Eu cheguei a ver tanto o gelinho sendo feito, todos eles são feitos na hora, né? Mas hoje em dia você consegue fazer entrega com o saco vai a vácuo, vai embalagem a vácuo, vem os vidrinhos do lado se você quiser montar seu drink. Sim. Onde que surgiu isso? Eu te falo isso porque a gente vai, eu estou te falando, a gente está falando de um espaço que está na região leste, que atende uma quantidade limitada de bairros, obviamente. Então, às vezes você vai estar numa outra região, não vai conseguir, mas já vai ter um aí. Hoje você tem criado um padrão que está melhor do que muita franquia que tem por aí. Por que até hoje você não montou uma franquia? Qual que é o... A questão da franquia, para mim, é sobre exatamente o que você falou, padrão, qualidade. Se eu vou montar uma franquia para eu sair de qualquer jeito, eu não estar presente e conseguir passar aquele padrão, então eu preferi recuar. Hoje, graças a Deus, faz 5 anos de loja. E recuei e falei, não, vou estruturar primeiro a matriz, né, que fala. Sim. Estruturando a matriz, agora eu estou abrindo um novo espaço para isso, para receber mais gente, para acabar com as filas gigantescas. Sim. E ter a experiência melhor para todos, que é o que eu prezo muito. Todo mundo que chegar lá, sendo o último da fila, o primeiro da fila, tem um lugar para sentar, poder tomar caipirinha com aquela experiência que eu entrego, igual você falou, do saquinho separado. Sim. Tem lugar que entrega tudo dentro de um copo. E eu quero ser diferente. Eu quero passar a experiência do meu cliente, poder montar aquele copo na casa dele, chegar com os produtos todos frescos. Então, isso demanda um investimento maior, mas que pela satisfação do meu cliente receber aquilo é o que me agrada e faz crescer cada vez mais. Perfeito. Inclusive, a gente tem um recado da Raíssa pra gente agora. E aí, galera, um recado importante da Implantar Telecom. Sabe o que garante que você assista a sua transmissão sem travar? Uma conexão estável de verdade. É só apontar a câmera para o QR Code aqui na tela e falar com a gente agora mesmo. É isso aí, gente. Inclusive, no mês de março, no mês do consumidor, na escolha do streamer, você tem ele grátis por 3 meses. Exatamente 3 meses. A Implantar sempre aí trazendo vantagens para você. Você vai ter isso do dia 1º de março até o dia 31 de março de 2026. Não perca, número 31 4141 0955. Repetindo, 31 4141 0955. Lucas, aproveitando a deixa, eu queria te perguntar o seguinte. A gente percebe que tem uma crise muito grande na questão de contratações na região sudeste do Brasil, no mundo, na verdade. Eu queria saber como que tem sido isso dentro da tua realidade. Na minha realidade. O que acontece? Dentro do meu, eu gosto de falar império, eu gosto de todos que entram lá ter o que fazer. Tipo, eu mostro para eles que eles não estão lá só para prestar os serviços desejados 8 horas por dia. Eu acolho aqueles que entram lá para minha família. Então, eu mostro para eles o que eles podem crescer, dou oportunidades de vida para eles melhorar dentro de vida, não só como um trabalho CLT comum, e dou oportunidades para eles crescer como pessoas também. Como hoje eu trouxe o Luke aqui, que é uma pessoa que está mudando, melhorando muito a cada dia, e com essa oportunidade que eu tive. Eu gosto de ter reunião semanais com todo mundo, gosto de conversar no pessoal com todo mundo, para eles saber que eu tô ali, não tem um problema familiar, em questão de tudo, para eles se sentir acolhidos e não se sentir na obrigação de, tô indo para aquela empresa mais um dia, entendeu? Tirar essa pressão deles. Então, para você, a gestão de pessoas tem a ver com humanização? Sim. Para mim, no meu ver, sim. Não essa coisa robotizada que todos colocam, eles entram lá, o dono nem tá lá, entendeu? Eu gosto de sempre mostrar que eu tô ali presente, sei as dificuldades de cada um que tá ali, e isso
pra mim não gera como uma dificuldade, igual você falou que tá sendo um problema todo. Tem uma lista de pessoas que querem trabalhar lá porque sabem a oportunidade que eu posso gerar, além de ele estar lá cumprindo aquela carga horária, sabe? Isso daí é bom, é muito interessante para você ver quando a pessoa tem o espírito de liderança, tem o dom da liderança. Enquanto muita gente, a gente fala que a gente pegar aí, a gente convive, a gente tem outras empresas que trabalham conosco, e a gente convive com uma dificuldade muito grande dos empresários hoje de contratação. Sim. Enquanto muitos deles têm a dificuldade de contratação, um bom líder tem fila de espera para ser contratado. Sim. E isso é muito importante a gente dialogar a respeito disso, porque às vezes o maior preparo está no dia a dia. O maior preparo não está, às vezes, no passo a passo do Sebrae, não desfazendo, obviamente, o passo a passo do Sebrae, isso daí é tudo coisa. Mas a pessoa com força de vontade, com espírito de liderança e que saiba humanizar suas ações, eu acho que conta hoje muito mais. Tanto que, como o Lucas falou de forma muito assertiva, o que ele está construindo é um império. A gente pode ver aí nas redes sociais, o Gelindo Lucão é um dos preferidos dos Instagrams, né? dos influencers digital. Você vê todo dia, você tem um influencer postando, falando sobre, e marcando e compartilhando, e isso não é publi não, é coisa de verdade, é pessoas que gostam de verdade, não é publi. Não tem ninguém ganhando ali um gelinho não, eles estão pagando. Às vezes eu nem espero o post da pessoa, eles postam, me marca e tipo, eu fico, caraca, eu nem esperava. E você tem uma história muito interessante que a gente vem acompanhando para você, que foi a escalada para até o momento de hoje. Ou você, como que foi começar isso para você? Como é que foram os primeiros passos para você? Porque você já não começou do tamanho que você estava hoje. E eu queria que você falasse isso pra gente de uma forma que, do mesmo jeito que você acabou de falar, de passar para quem está querendo aí do outro lado da tela, começar. Porque às vezes a gente pensa que para começar eu tenho que ter 100 mil reais, 50 mil reais, 15 mil reais. Com quanto que você começou? Eu comecei a minha loja com incríveis 250 reais. E hoje os materiais lá são avaliados, se eu for vender cada um, dá uns 100 mil reais. Sim. Mas não foi assim, comecei com um copo descartável, um pacote de copo descartável, um liquidificador, não foi com muitos. Então eu prezo muito para quem quer começar, para quem quer iniciar do zero, preste atenção na sua mentalidade. A sua mentalidade é o que vai te levar a escalar cada níveis. Se você começou com 50 reais, 200 reais que seja, aqueles 200 reais vai te ter o retorno. Você voltou 200 reais, se você investir, volta 400 reais. Você vai pegar aqueles 400 reais e vai gastar? Não vai, não pode gastar, porque aquele está construindo o seu império. Você quer construir o seu império? Então comece de 100, 50, 200, que seja. Guarda, reinveste. Não é hora de você tirar dinheiro para você viver vida de luxo, que hoje na internet é o que os jovens pregam com esses jogos de azar, e eu detesto essas coisas. Então, muda a sua mentalidade e pensa na frente. Não se prende naquele momento que você está vivendo. E isso para mim foi a minha virada de chave. E existem muitas, gente, uma coisa que eu gosto de colocar aqui, é um prazer estar aqui com o Lucas falando sobre isso, porque existem muitos caminhos fáceis. O caminho de você cuidar do seu patrimônio, você abraçar as pessoas que são ao seu redor, trazer, como você mesmo disse, para fazer parte de uma família, porque a empresa nada mais é do que uma família, né? E até aproveitando essa deixa, o mundo ele é um mundo, o mundo em si ele te dá vários caminhos, né? Para você decidir esse caminho e por esse caminho você tem que ter princípios que são inegociáveis, né? Já se vê que você tem princípios negociáveis pela própria forma como você acabou de falar, que é o seu espírito de liderança, a forma como você lidera as pessoas que estão ali trabalhando com você. De quando você começou até hoje, qual foi o seu maior desafio dentro do corpo de funcionários? Você teve algum tipo de problema interno nesse sentido? Como você lidou, se você teve? Como é que é essa parte para você? É igual você falou, quando eu comecei não era muitas pessoas, era somente eu. Então eu me liderava. Quando foi começando a crescer, ter mais funcionários, eu tive que falar, opa, tá na hora de eu parar e estudar de novo sobre ser humano, sobre como eu posso governar essa pessoa, como eu posso guiar ela a fazer aquilo de forma sutil
e sem ser robotizado. Então, graças a Deus, eu falo, quando começou a ter funcionários, eu comecei a ter uma condição melhor, que eu sempre guardei, tirei um. Então, eu fiz um curso para mim saber lidar com pessoas, saber aonde está a dor dessas pessoas, e foi essa virada de chave maior para mim, foi saber lidar com 10 pessoas, não sendo só eu. Se eu demito 5 hoje, amanhã eu tenho que correr atrás de 5, porque eu não vou dar conta dos 5 lugares. Antigamente eu lembro que a gente acompanhando era somente o gelinho. Hoje você já tem o gelinho, já começou a ampliar as coisas, então você já tem mais insumos para administrar, mais coisas para administrar. Sim. Você conta hoje no seu interno, como é que funciona, você planilha isso? Porque eu estou te falando porque a gente tem que ter um pensamento que parte do princípio onde você iniciou falando sobre ter começado do zero. Sim. Né? E muita gente faz isso, gente. Muita gente começa do zero. E o sucesso vem, sim, de quem tem vontade de continuar e permanecer fazendo e fazendo até dar certo. Né? Muitas vezes não vai ser a primeira vez que você vai fazer, que vai dar certo, sim, que vai ser incrível. Hoje, quando você coloca você lá atrás, em relação a você hoje, como você se vê com essa parte de estrutura corporativa que você está criando? A gente vê aí, a gente participa a gente vê constantemente todos os seus funcionários fazem vídeos, conversam, brincam, sim, tem vídeos sendo postados constantemente, entram naquele ritmo. Você vê que não é uma empresa, como você mesmo falou, não é algo mecânico. As pessoas não estão ali só boa tarde, boa noite. Não é igual você ir no Subway que a pessoa te pergunta o que você quer colocar no seu negócio. Não, o pessoal vai lá, brinca, tem uma diversão. Como é que é para você? Como é que funciona? Eu acho que isso serve até para quem está do outro lado ali. Até quem tem experiência tem que pegar esse aprendizado com você, sim. Porque o que você consegue fazer hoje com o seu corpo de funcionários, com as pessoas que trabalham e atuam dentro da sua empresa, é algo que muito empresário grande não consegue. Tirando do velho da van, né? Porra, que é um cara que é foda. Sua inspiração. Então eu já sabia que estava mais ou menos por aí a inspiração. Entendeu? Eu acho difícil encontrar uma pessoa que tenha essa mobilidade de lidar com pessoas igual você tem tido. Sim. Para mim, o meu eu do passado pro eu do futuro, que é o que eu vivo hoje, é outro Lucas. Sou totalmente outra pessoa, e com isso, você do outro lado que quer começar, quer fazer alguma coisa, não se limite em dificuldades. Se você vê uma dificuldade, passa por cima dela, porque ali pode estar a sua escada. O primeiro degrau sempre é o mais alto. Se você desiste no primeiro, não vai ter o terceiro, não vai ter o quarto. E os degraus são dificuldades, são momentos de aprendizado. Então, saber lidar com os funcionários, igual você falou, não ser uma coisa robotizada, para mim é o mais importante. É o que eu trago para mim, saber entender o que ele está passando, se ele está disposto naquele dia. E isso, ao meu ver, o que eles retornam para mim é gratidão. Então, todos que estão ali por gratidão, além do salário que eu posso proporcionar para eles, entendeu? Se você mostra àquele que está com você que ele pode ter uma vida ali dentro, com certeza ele vai querer ir até o final. Ninguém entra num beco sabendo se ele não vai ter saída ou não. Entende? Deixa eu te perguntar, falando dessa retrospectiva de passado, tem alguma coisa que você venceu ou que você fez que você fala, isso daqui, se eu pudesse voltar, não faria desse jeito? Tem algum ponto nisso daí, dentro dessa tua trajetória? Infelizmente não, porque eu gosto de viver falando que eu nunca perco, eu aprendo. Então, os erros que eu cometi, as confusões que teve, eu aprendi com aquilo. E isso me fez virar uma pessoa melhor, me tornar uma pessoa que preocupa com os próximos, aqueles que estão todos do meu lado, entendeu? Perfeito. Até a gente teve um detalhe que, assim, no momento que você estava no ápice das vendas, né, do gelinho, teve aquela crise do etanol. Você é uma pessoa que, agora vamos falar sobre a questão de experiência, né? Qual a sua experiência com o gelinho? Fala um pouquinho sobre essa crise do etanol no misturado na bebida. Isso daí afetou muitos bares grandes, inclusive, que a gente sabe, a gente pegou isso na notícia aí. E o seu, impecavelmente, teve ele sempre certinho, tudo correto. Como é que funcionou? Como é que você driblou essa crise com essa tranquilidade?
Ó, driblar é uma palavra muito forte. Eu passei dificuldade, porque querendo ou não, teve uma baixa nas vendas gigantesca. E por ser dentro de uma comunidade, tem sempre o benefício da dúvida, né? O pessoal sempre vê o que vê na internet, acredita, Sim. entendeu? Então, de 100% das minhas vendas, caiu uns 30%. Os outros 20% para chegar nos 50%, chegava lá na loja e falava, não tem metanol não, né? Eu falei, não, tem minhas notas fiscal, tem tudo certinho. Eu lembro que você fez um vídeo falando justamente sobre Sim. isso, fazendo a coisa interessante. Eu vou te falar que muita gente que trabalha com marketing não teve a sacada que você teve. Você fez um vídeo, eu lembro desse vídeo, onde você foi lá, comprou, tirou do... Eu tive esse pessoal, tá aqui, ó, a nota tá aqui, o meu não tem etanol, tá vindo de dentro do metanol, né? É, metanol, então eu achei interessante, foi uma sacada bacana. É saber lidar com situações adversas, né? Eu mostrei a validade, a fabricação, a data, e quando você compra em grande escala, toda a carga que chegou para você tem que ser o mesmo lote de fabricação. Se tem lote no mesmo fardo separado, é porque tem alguma coisa de errado. E para minhas vendas não cair tanto, eu tenho outros tipos de drink, que vai com cachaça, que vai com conhaque, entendeu? E o que mais estava em alta era o gin e o whisky, que eram as coisas que estavam mais sendo adulteradas. Foi o que não deixou minhas vendas cair tanto. Foi o que o pessoal foi lá, pedia a venda de cachaça até aumentou por conta disso, que o pessoal prefere a de gin, que é mais docinho. Depois vocês vão lá e provam. Tá, pode deixar. Aí, isso daí é interessante. Você passou então, mas isso daí lá internamente para você foi... Voltou o microfone? Internamente lá para você foi... Como é que eu posso explicar? Foi um desafio, mas por outro lado também... E como você vê essa questão dos outros empreendimentos trabalhando com bebida adulterada? Você tem... Porque isso daí já deve ter chegado, até porque eu também já fui dono de restaurante, chegava para mim gente querendo vender o mesmo que eu pagava 99 por 50. É óbvio que tem alguma coisa errada. Como que você vê isso? Porque muitas vezes você pode ter até perdido durante um período as suas vendas para outro que estava vendendo mais barato, que estava comprando adulterado. Sim. Também. Infelizmente, é igual você falou no começo, tem caminhos e caminhos. Eu sigo caminhos do princípio, os caminhos mais difíceis. Nem sempre o caminho mais fácil é aquele que vai te levar mais longe. E com essa vinda do metanol, aumentou a fiscalização e esses concorrentes acabaram, fecharam, e o pessoal viu, pô, ali tá de verdade, ali é o que me deu a credibilidade. Então, no meio daquela diversidade, eu soube sobressair e ainda ter mais credibilidade. Uma coisa que chama muita atenção da gente é a tua comunicação, né? Que o Pedro já mencionou também, mas chama muita atenção, porque é incrível como outras pessoas que têm o mesmo tamanho de empresa, às vezes não conseguem alcançar patamares de alcance, de pulverização, de comunicação tão grande quanto você consegue nas suas redes, né? A gente vê lá 20 e poucos mil visualizações, isso só falando de Instagram, nem falando de outras redes. Sim. 20 mil, 30 mil, e nossa, volume absurdo, comparado ao volume de seguidores, porque você tem 29 mil hoje, né? 29 mil seguidores. 29 mil. E 29 mil seguidores para manter quase o mesmo nível de visualizações pro nível de todos os seguidores veem aquilo. Sim. Aí, para você, qual é o seu segredo da comunicação? Para mim, é mostrar aquilo que eles desejam. E com isso, durante a minha caminhada, foi mais uma coisa que eu tive que aprender. No começo, no início, eu sempre quis entregar experiência, passava aquilo para os vídeos. Mas chegou um momento que eu tinha que tomar conta do estoque da loja, chegou um momento que eu tinha que gerir pessoas. E com isso veio o meu videomaker, que me ajuda na minha caminhada, grava os vídeos, sabe comunicar bem com a minha equipe e todos se sentem à vontade para gravar. Com a apresentação daquela caipirinha, faz o pessoal querer ver. Então todos que seguem, tá seguindo porque quer sempre ver uma novidade, quer sempre ver aquela apresentação que dá uma água na boca muito boa. Exatamente. E acho que mais por conta disso, o pessoal saber o que já vai vir, entendeu? Então o pessoal não vê um vídeo ali e sai rolando na tela, entendeu? Eles porque entram. Tem a brincadeira, tem os negócios. Eu acho até assim, a gente poderia até colocar aqui que a autenticidade pode ser o tempero mais forte que tem nos vídeos. As pessoas são realmente autênticas ali, estão realmente...
que está acontecendo ali, tá numa coisa que todo mundo tá no mesmo clima, tá todo, o que é muito difícil, né? Alec pode falar disso melhor do que a gente, porque ele passa apertado para gravar vídeo, poder fazer. Nossa, meu Deus do céu, às vezes é complicado. Deixa eu te perguntar outra coisa, essa época de chuva impacta muito dentro das tuas vendas do gelinho? Impacta a questão de pessoas na porta da loja ou no salão da loja. Mas, com isso, eu tenho o delivery, que entrega as pessoas dentro da casa deles, um conforto, não precisa sair na chuva. E tem uma equipe de motoboy muito grande que pode suprir essas vendas que a pessoa ia vir na loja. Com a chuva, não. Eles podem tomar o gelinho no cantinho da casa deles. Caramba, muito legal. Deixa eu te perguntar também, cara. Aproveitando, a gente ficou sabendo que tá tendo uma expansão na tua loja principal. Sim, tá. Com o crescimento das redes, muita gente quer ir experimentar e, como você disse no começo, é uma região limitada que eu consigo entregar, até porque eu prefiro entregar numa região limitada e ser a experiência padrão, entendeu? Então eu não entrego em todos os lugares. Aí, com isso, a porta cresceu de movimento, a porta começou a encher bastante e eu falei, pô, mais uma vez eu vou ter que aprender com o que eu estou vivendo. Aí vagou uma loja de frente à minha, eu falei, pô, é ali, é agora. Vou botar a mão no bolso, tirar o escorpião e expandir para que os clientes possam vir cada vez mais em grande escala e experimentar o gelinho mais diferenciado da Leste. E a gente não pode deixar de falar que a gente está no momento de reforma tributária. E isso atinge tanto o mais alto empreendedor até os empreendedores médios e os empreendedores como somos autônomos ou não autônomos. No seu caso, você tem um corpo de funcionário, você já trabalha com contabilidade, obviamente até pelo volume que você já movimenta, mas como tem sido para você esse momento de impostos, esse momento, controlar isso daí, trabalhar com a receita e tudo mais? Porque eu falo isso, gente, pelo seguinte, a gente está partindo do princípio onde a receita sabe quanto que você deve, mas você tem que falar para a receita quanto que você deve e ela ainda te multa se você falar o preço errado, mas também não te ensina a calcular. Entendeu? Como tem sido para você passar por toda essa parte de gerenciamento e ainda assim tendo que se especializar em algo que em momento nenhum te prepararam para isso. Eu estou te falando, o mercado está preparado para poder te cobrar seus impostos, mas ele não te prepara para poder pagar os impostos, ele te prepara para poder fazer isso daí. O que mais me pegou no começo foi a questão dos impostos. Como eu sou uma pessoa que gosta sempre de andar certo com as minhas coisas, eu procurei um contador para saber o que eu faria naquele momento, se crescesse as minhas vendas dali para frente. Eu tinha que declarar, eu tinha que pagar os impostos e quando veio o primeiro imposto me assustou. Eu falei, eu não tenho esse dinheiro em caixa. É igual você falou, eles sabem o quanto você vendeu. Eles não sabem o quanto eu gastei para vender aquilo. Exato. É o que pega a gente, é o que, para mim, é a maior dificuldade. Eles somente, você vendeu tanto, eu quero tal porcentagem. Entendeu? E o meu corpo de funcionário, as minhas melhorias que eu tenho que fazer. É um jogo de quebra-cabeça ali que a gente tem que ficar fazendo sempre para investir, pagar imposto, sobreviver, entendeu? E aí tem um detalhe aí, a reforma da Receita fala sobre muitas coisas. A gente que já teve um período de experiência dentro de outros empreendimentos, a gente já sabe que quando você paga dessa forma, no final, eles não estão descontando o imposto que você já pagou na bebida, que você já pagou na hora que você está comprando a fruta, ou seja, o imposto que você já quitou isso daí anteriormente, né, que você pagou, que está na nota ali, eles te colocam ali como empresário, mas não dão, que aí tem um negócio chamado compensação tributária. Isso daí serve para vários estabelecimentos, como o seu, como padaria, restaurantes e tudo. E são pouquíssimos os brasileiros que têm acesso, ou sabem, ou recebem essa informação. A informação que é divulgada, muito bem divulgada, inclusive, cobrada a tempo, é a do quanto você deve. Né? Eles não querem saber o quanto você gasta para poder dever aquilo. Mas em algum momento te informaram sobre isso, sobre aquilo que você pode ter de compensação diante daqueles insumos que você já paga imposto sobre aquilo? Não. E eles nunca chegam para falar, você pagou esse imposto aqui a mais. Não. Se você não tem essa formação, não tem essa sabedoria
para saber lidar com aquilo, você vai só dando dinheiro, entregando dinheiro. E se você não pagar, eles ainda te levam. E a voz aqui que a gente quer dar é a voz para o empresário. É justo cobrar imposto? É justo cobrar imposto. Sim. Mas é justo a forma como tem sido cobrado? É justo o imposto sem ter o auxílio? E sem simplificação, né? Na verdade, deixa eu perguntar, tem alguma contabilidade hoje que ajuda a falar, não, isso daqui você gastou, você pode conseguir uma dedução do imposto por causa disso. Hoje tem alguma contabilidade que auxilia você nesse crescimento? Sim, com o passar dos tempos, mais uma escada que eu tive que subir é saber lidar com um contador, saber o que entregar para ele, como entregar para ele me organizar naquilo. Ele falar, a partir desse tempo, você tem que começar a recolher os impostos, tem que pagar os impostos e, graças a Deus... Que seja desenquadrou, do começo ainda está no simples, aí tem toda... Para cada modalidade, gente, para você que não trabalha com empresa, para cada modalidade tem seus impostos, tem as suas obrigações. Você começou como MEI, foi desenquadrando até para o volume financeiro e chegou no ponto do contador. Agora, hoje em dia, a minha loja se encaixa ainda no simples, mas aí tem o lucro presumido, tem as outras formas que eu estou estudando para entrar nela por conta disso, que igual no lucro presumido tem essa parte do a Coca-Cola, vamos pôr no caso, já paga o imposto, então isso já abate, entendeu? Mas não é assim, você não vai começar sua loja no seu CPF hoje e vai conseguir entrar no lucro presumido. Por quê? Para entrar no lucro presumido tem que ser mais de 500 mil vendidos no mês. E ainda eu não cheguei nessa escala ainda, mas estamos lutando a cada dia para conseguir escalar. Tá chegando perto. Estamos chegando. Ó, hoje é o gelinho do Lucão. Sim. Mas tem alguns outros produtos que você vê que dá para ir agregando para poder aumentar vendas ou alguma coisa que os clientes chegam lá e pedem constantemente, que você, opa, isso daqui que eu implementar vai bombar. Conta aí pra gente. Minha loja no começo foi focada somente em drinks, mas é igual você falou, sempre tem um cliente que chega procurando algo diferente. Eu nunca gostei de vender cerveja, vender long necks, mas chegou o momento que eu preciso isso, porque a esposa gosta do gelinho, mas o marido não agrada tomar uma bebida doce, tomar um copo grande, gosta de tomar uma cervejinha no fim de semana. Então, pensando sempre nos meus clientes, eu estou escalando agora, eu vou começar a vender uma cerveja, tem um cigarro, entendeu? Então, tudo aquilo complementa a venda que faz aumentar o ticket médio. Perfeito. Uma coisa que a gente vê, é até interessante tocar nesse assunto, que é o seguinte, a gente trabalha hoje um podcast que o foco é a gente dar a voz para o empresário. Existem os dois pontos de vista, e isso não importa se a pessoa é de esquerda, direita, centro, não estamos falando de política, nós estamos falando do seguinte, o ponto de vista da maioria das pessoas é que se você tem uma empresa, você é rico. E você tem que pagar mais e você tem que fazer isso. É real isso daí, o quanto entra é o quanto fica no seu bolso, porque assim, a gente sabe, é bom perguntar para quem escalou, porque as pessoas, e você sofre muito com isso, com as pessoas, às vezes vê você e diz, não, mas é que esse cara aí é o do gelinho do Lucão, vamos cobrar mais caro dele, ou não, vamos... Como é que tem sido isso para você nesse período? Porque eu, assim, como muita gente, antes de tornar empresário, eu pensava dessa forma também, o cara tem uma empresa, né? E não é, e a gente sabe que a realidade não é essa. Como é que é essa realidade para você? Sofro muito com isso e quando eu não tinha empresa eu pensava igual, o cara tem uma loja desse tamanho, não é possível que ele não tenha muito dinheiro. Mas quando você começa a viver aquilo, você começa a cada dia presenciar mais no seu dia a dia, você entende que não. Aquilo, vamos pôr um exemplo assim, você vendeu 100 mil no mês, você vai conseguir tirar um salário de R$1.000. Porque o resto vai para imposto, vai para funcionário, vai para as contas fixas, as contas variáveis, entendeu? Que você tem que ter isso. Você tem que ter essa noção, porque senão uma hora as portas fecham. E a empresa também, ela é uma pessoa diferente do empresário.
né? A boa parte do que as pessoas acreditam que seja o lucro do empresário não é o lucro do empresário, é o lucro da empresa. Que é onde você vai ali e vai tirar o fundo de reserva e falar assim, opa, peraí, eu tive um problema com o transporte de mercadoria, eu vou ter que comprar, ao invés de a pessoa me entregar direto do transportador, eu vou ter que comprar direto no supermercado, por exemplo, vai pagar mais caro, você tem a reserva ali, aquele dinheiro não é seu, aquele dinheiro é da sua empresa. E que é o caso que a gente vai aprendendo aos poucos. Sim. Né? E essa disciplina sua, Lucas, onde que nasceu essa disciplina? Porque eu falo como um indisciplinado, que já errou muito, você sabe bem disso, conhece. E como é que foi? Como é que surgiu essa disciplina sua, que é algo que é assim, admirável? Eu, como seu principal fã, posso falar. De onde surgiu isso? Daí você já veio com isso, já veio como um dom, isso você tirou de exemplo de alguma situação? Eu me considero uma pessoa muito observadora. Então, observando o dia a dia dos meus pais, observando o dia a dia de amigos, então eu sempre tiro como exemplo aquilo que eu não posso ser. Então, com isso eu sempre vejo tipo, pessoas gastando, pô, se eu gastar com isso não vai me ter retorno. Então, meio que foi um dom, mas também vivência, sabe? Porque viver hoje com esse mundo do jeito que tá lá fora, o pessoal gastando, o pessoal ostentando, mas você não sabe o que ele tá passando ali por trás. E você tá começando agora, veio do zero, tá ganhando um dinheirinho? Ah, eu vou gastar junto, vou estar junto com aquelas pessoas, mas não, aquelas pessoas não é com quem você tá, entendeu? Então você tem que tirar de exemplo aquele próximo, o que não fazer daquilo, entendeu? Isso foi uma das coisas que mais me ajudou a ter essa disciplina foi, vai me dar retorno em quê? Eu vou fazer o quê com isso? Entendeu? Você colocar na balança aquilo que vai te trazer retorno e o que não vai te trazer retorno, o que vai te trazer retorno é sempre melhor. Sim, isso daí é com certeza, isso daí é um fato. E nesse período, como é que foi no início? Muita gente fala, uma coisa que a gente vê, às vezes a pessoa está com filho e não pode abrir um espaço, ou a família, cada um tem que trabalhar por um lado. Como é que foi? Você é pai, teve esse período de ter que escalar tendo filho ou não teve? Como é que foi nesse sentido aí para você? O dia a dia, né, de todo brasileiro, a gente tem que lidar com aluguel, com conta para pagar, com ajudar a família, para aqueles que têm filho, com as compras de casa ou a pensão, ou o que quer que seja. Como é que foi para você? Você teve no meio do caminho, você teve algum desafio nesse sentido? Sim, minha loja surgiu por conta que meu filho nasceu. Eu falei, eu não posso viver essa vida mais, eu nunca me vi encaixado dentro de uma empresa que sempre ser diferente. Então eu falei, pô, ele nasceu, agora eu tenho que ser o doido da família que vai fazer alguma coisa acontecer, mudar a história ali. Não teve outra alternativa. Domingo agora ele faz 5 anos e eu tenho 5 anos de loja. Não, velho, que do caramba. Aí pra você ver, ou vai, né? Eu vai. Eu falei com a minha esposa assim, segura. Eu sou doido, eu preciso fazer isso acontecer. Cuida dele dentro de casa, não sai para trabalhar. Ele tem autismo, grau 1 de suporte. Então, as dificuldades é muito maior pra gente. Eu sei como é que é. Então, eu falei, não sai, não confie em deixar com ninguém, porque não é todo mundo que tem um coração bom, o mundo hoje tá difícil. Então, eu falei, confia em mim, eu vou fazer dar certo. Isso, velho. Isso daí, tá vendo? Isso é sobre ter como exemplo pessoas que realmente têm atitudes de exemplo, velho. Não é fácil ter um filho com autista. Não é. Eu falo porque meu filho tem autismo também. Não é fácil sair e cavar do nada, tirar do zero. E você conseguiu fazer isso tudo e tem feito isso muito bem, velho. Você tem que sirva de exemplo para muita gente. Agora vamos falar sobre franquia, porque eu acho que tem muita gente querendo ser franqueado. Isso mesmo. Conta aí, como é que... Qual é a sua perspectiva, né, para os próximos 5, 10 anos em relação a esse Ou 2 anos. 2 anos, não do sei, jeito que a coisa tá andando. Rapaz. Com esse ano de 2026, eu estou estruturando a matriz. Mas a meta é, igual você falou, daqui 1 ano, 2 anos, começar a ter lojas pelo Brasil inteiro. Porque tem gente que me acompanha que não é da Zona Leste, tem gente que me acompanha que é de Salvador, do Rio de Janeiro, São Paulo. E eu tenho isso dentro de mim de querer entregar para aquelas pessoas, entendeu? E eu padronizando a primeira, entregando a experiência necessária para todos, eu vou chegar em São Paulo, vou chegar no Rio de Janeiro e com isso eu vou escalar nas franquias. Exato, isso aí é bacana.
E você já tem hoje receitas que são somente do gelinho, do Lucão? Sim, a minha loja se destacou exatamente por conta disso, ser uma receita própria. O pessoal hoje chega e fala, me ensina. Aí teve um que me perguntou, falou, me ensina a fazer isso. Eu falei, eu não posso. Aí ele, mas tem na internet. Segue a da internet, pô. Eu tive que ver 5 vídeos de cada. Minha inspiração foi em lojas de açaí, pra você ter uma ideia. Então, foi uma coisa que, igual você falou, eu tive que cavar para crescer aquilo. Não é fácil, mas hoje a gente já tem uma receita consolidada que todo mundo que vai lá prova se agrada e, tipo... Com isso também teve pessoas que, igual essa pessoa que falou que era fácil, abriu a loja dela e eu vejo meus concorrentes não como inimigos, eu vejo meus concorrentes como a minha maior propaganda. Porque eles vão lá, prova e vai na minha e fala, pô, a experiência aqui é diferente. É o que faz entregar, é o que faz crescer cada vez mais. E você não pode contar o segredo do mel lá que você coloca. A fórmula secreta do Siri Cascudo, a fórmula secreta do Lucão. A fórmula secreta é secreta, mas eu vou falar porque eu já experimentei. É diferenciado. E tem vários plâncton por aí querendo a receita. Tem vários plâncton. Mas não tem como, pessoal, não é escrito. O que eu gosto de falar para todo mundo que pergunta é, a minha maior receita é o amor. Entendeu? Todo mundo que tá ali por amor. Eu comecei por amor. Entendeu? Eu gosto de falar com meus bartenders hoje, se ele não tá num dia bom, não faça. Não vai na loja. Porque eu quero que entregue o melhor. Se você não tá bem, você não consegue. Não vai fazer uma coisa boa. Se você sai de casa estressado, você vai ter mais estresse durante o dia. Então, eu prefiro que vá embora, descansa, bota a cabeça no lugar. E isso que me gera empatia com todos, entendeu? Que faz a pessoa estar ali, querer estar ali, entendeu? Literalmente fica frio. Literalmente fica frio. E assim, questão de família, Lucas, como é que é pra você? A família apoiou no início, teve esse apoio? Porque isso é importante, gente. Eu falo que uma das principais, uma das raízes mais importantes para o crescimento é aquela que vem que está do seu lado, de quem está ali acordando, dormindo com você. Como é que foi para você isso? No início, é sempre um caminho mais difícil, é uma loucura ali que você está cometendo, mas eu sempre tive minha mãe do lado, uma das minhas primeiras funcionárias foi ela do caixa, uma pessoa que eu sempre confiei, entendeu? E teve ali comigo para quebrar as barreiras. E para mim não tem como, graças a Deus a minha família abraçou muito, o meu primeiro freezer foi minha avó que me deu para me ajudar, porque eu sempre me demonstrei um cara focado naquilo, se eu quero aquilo, um dia eu vou conseguir. Então eles sempre me viram desse jeito e me abraçou e me deu oportunidades. Ou seja, eles te ajudaram a plantar e hoje colhem juntos também. Sim, pode claro. ter. Hoje você tá ali, eu acho que eu não eu posso ter errado, hoje você é à frente de todo mundo ali, eu sei que tá. Sim. Hoje eu sou o pilar principal da família e agradeço a Deus por isso, deles não precisar passar mais dificuldade. Isso é importante. Não, com certeza. A gente sabe como é. E a força, né? a nossa maior força vem da família. Emociona mesmo, né, Lucas? Não tem jeito. É difícil. Vai ser um vencedor, irmão, em vários aspectos. Lucas, nesse momento assim que a gente vê você emocionado, o que vem diretamente na tua cabeça? Eu sei que são muitas situações, muita coisa, mas o que mais te impacta, assim, de lembrança, de memória? É dividir o mesmo bife com mais 2 irmãs. E minha mãe tendo que trabalhar por um salário mínimo. E ver aquela situação nunca me confortou, sabe? Eu sempre quis mudar aquela história e graças a Deus hoje eu tô mudando a história de todo mundo. Saber que vai poder ter 2 bifes pra cada um agora. Pra cada, assim. Ah, cara, exatamente. E a gente vê o crescimento, o tanto que cresceu, o tanto que tem sido... Gente, e se for dar um recado hoje para quem você quer que consiga superar da mesma forma que você superou, porque são muitos hoje no país, são muitas pessoas, são muitos filhos, são muitas mães que estão passando por isso hoje. E a gente está trazendo aqui um exemplo de vida, um exemplo de pessoa, um exemplo de caráter, de princípios e de empresário. De coragem. De coragem. Com certeza, acima de tudo, né? Então, assim, acredito
inclusive, e já fica o convite para que você fale mais, dê um pouco mais, dê um sinal para essas pessoas que são esses jovens que estão querendo mudar de vida. Hoje, se fosse deixar uma mensagem. Se apegue naquilo que está com você realmente, não por amizades. Eu gosto de falar com todos os meus funcionários que é o seguinte: o ambiente importa. O ambiente importa muito. Sendo dentro da sua casa, sendo com amizades. Não se deixe levar. Se aquele momento não vai te levar para frente, afasta. Vai doer, vai doer. Eu tive que deixar vários amigos meus para trás. Eu tive que deixar várias pessoas que eu gostava, gosto ainda pessoalmente, para trás, para poder evoluir. E outro recado também muito bom é não se empolgar com aquele momento que você está vivendo. Você pode estar crescendo naquele momento, você pode estar ganhando um dinheirinho a mais, entendeu? E sempre pense em evoluir, sendo como pessoa, como empresário que você vai ser futuramente, se Deus quiser. E isso vai te fazer escalar muito, muito e muito. Perfeito. Como ser humano, como empresário, tudo, você é uma das pessoas que eu mais admiro, cara. Você sabe disso. Foi um prazer estar aqui, disso. muito obrigado. Lucas, queria agradecer imensamente Muito obrigado, a você. Guerreiro. E a gente tem, né, um recado aí da Implantar, que é o seguinte: mês de março é mês do consumidor. E nisso você pode escolher um streaming, né? Fechando qualquer plano da Implantar, você fecha um streaming grátis durante 3 meses. 3 meses, pessoal. Você pode entrar em contato com a Implantar pelo contato 31 4141 0955, repetindo 31 41 41 0955. Gente, esse episódio, não sei vocês, mas eu gostei demais de conhecer. Lucas, você não sabe como esse rapaz aqui falou bem de você e vive chamando. Vamos tomar o gelinho, vamos tomar o gelinho. Eu falo, tá certo, tá certo. A gente vai lá, vai conhecer. E eu tô agora com altas expectativas. Vai lá. Altíssimas expectativas. E assim, Tenho certeza que você não vai se arrepender vai por mesmo, isso não. E deixa aqui falando, mas a gente vai deixar Sim. também aqui embaixo o canal do Gelinho do Lucão, no Instagram, os canais de contato. E fala pra gente qual que é o Instagram do Gelinho do Lucão, pra gente poder colocar. @Gelim do Lucão, Gelim com N. Todas as redes sociais aí são o mesmo @ Gelim do Lucão, sendo TikTok, sendo Instagram. Ainda não tem YouTube, mas pode ser um projeto futuro. Vai ser, Olha aí. E assim, prazer inenarrável de estar trazendo aqui uma pessoa, das pessoas assim que eu mais admiro como história, como empreendedor, como família, como ser humano. E fica aqui meu agradecimento, Lucas, por você ter participado, estar aqui com a gente, deixando um pouquinho da sua história, um pouquinho dos seus ensinamentos, que não é fácil, gente. Não adianta a gente querer falar sobre uma coisa que eu quero deixar para você que está aí do outro lado. Não é fácil ser CLT, não é fácil ser empresário, não é fácil vir do zero, não é fácil também para quem tem alguma coisa e tenta fazer alguma coisa sem saber fazer nada. Então, absorva. Porque o que a gente faz aqui, e graças sim a Implantar, que dá essa oportunidade para que o conteúdo de verdade chegue até você, é trazer um pouquinho da história de quem está vencendo, de quem está aprendendo todo dia. São altos e baixos, mas é o que o Lucas já falou aqui muito assertivamente, que o primeiro degrau é o mais difícil. Não dizer, a gente cai, mas ele pertence, o topo pertence a quem não desiste. Verdade. Então não desista dos sonhos. A gente vai estar sempre tentando trazer pessoas incríveis, como tem sido hoje, que não é fácil tirar o Lucas do Gelinho do Lucão e conseguir um dia ter bom. esse tempo aí para poder vir cá, dar essa abertura pra gente, que é uma história de vida e é uma referência para muita gente que está aí do outro lado. Espero que vocês vejam e aproveitem, tire o melhor, sempre. E aí, agradeço de novo, Lucas. Obrigado por tirar gelinho de pedra. Ó, tava pensando Não nessa é gelinho de pedra. E queremos agradecer você que nos acompanha até agora. Gente, muito obrigado e até a próxima.